Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives. Esta semana tenho comigo a Joana Rita Souza. A Joana é uma Digital Strategist, uma estratégia digital, além de licenciada em Filosofia e amante de perguntas. E ao longo desta conversa nós falamos um bocadinho sobre tudo isto, sobre este melting pot de habilidades e de skills e a forma como isso a impactou na vida dela e a forma como ela utiliza isso hoje em dia para ajudar marcas a comunicarem-se, além de dinamizar a filosofia, a trazer a filosofia para o dia-a-dia, para a vida prática. É um episódio muito bom, a Joana é excelente naquilo que faz e cita uma série de recursos que estão todos em baixo na nossa descrição para vocês poderem aceder. Antes de irem, obrigado aos nossos três patrocinadores, à Academia do Sim, à Geração S+, e ao ResVes Cowork. Um obrigado ainda ao Zé Cigana pela música de entrada, um obrigado à Joana e a vocês por estarem deste lado. Podem seguir e subscrever o podcast no YouTube e no Spotify e vemo-nos para a semana. Fiquem com a Joana Rita Souza. Ora, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e hoje tenho comigo uma pessoa muito especial, a Joana Rita Souza. Joana, muito obrigada por teres aceito o convite. Alô João, obrigada eu por estares aqui, por me permitires receber-te na minha casa. Ora, essa é verdade, porque isto agora com o Covid, muitas das vezes entramos aqui em casas uns dos outros. É verdade. É verdade. Rita, a Joana, desculpa-me. Joana, Rita, como é que fez? Também, é como quiseres. Ok, eu vou. Que eu vou. Exato, vou chamar a Joana. Joana, normalmente no podcast tu tens uma combinação de skills muito interessante. Eu tenho 1000 perguntas para te fazer, desde filosofia, a parte digital, a parte de estratégia, a parte de copywriting, tens tantas coisas por onde eu quero pegar, mas normalmente a primeira pergunta é uma pergunta que não tem nada a ver com o percurso ou com o tópico principal que eu quero falar. E a minha primeira pergunta para ti é, eu sei que tu fazes voluntariado em associações de animais. É verdade. Certo? E ia-te perguntar de onde é que veio essa vontade de estar presente e fazer voluntariado nessas associações? Olha, eu já há alguns anos que faço voluntariado, ou seja, que dedico algum do meu tempo, é uma coisa que eu tenho algum gosto e faço questão de dedicar algum do meu tempo a ações de voluntariado, seja ações de caráter pontual ou ações com continuidade. Portanto, já era uma prática antiga e acho que andei a tentar perceber qual é que era a onda do voluntariado que mais me agradava, que mais me preenchia e estive em digamos que áreas muito diferentes, okay. Até que eu acho que na altura não estava a fazer voluntariado em nada, assim, em nenhuma associação, e de repente o meu irmão fala que estava à procura de voluntariado e queria trabalhar na área dos animais, e então que tinha encontrado um espaço e começou a fazer voluntariado numa associação que é a UPA, União para a Proteção dos Animais. E pronto, eu como sou a irmã mais nova, sabes que os irmãos mais novos depois têm que dar sempre atrás do irmão mais velho, não é? Aquilo tem que ser. Pronto, e então eu lá fui acompanhando, comecei por apadrinhar um cão, porque fiz uma visita e apaixonei-me muito por um dos cães que lá estava, comecei por apadrinhar, portanto foi assim uma coisa para tentar perceber se aquilo era o meu feeling ou não. Depois comecei a ir ajudar de vez em quando e a fazer uns passeios, tinha assim uma coisa também muito pontual, muito sem um compromisso assumido, e depois a dada altura percebi que já estava a ir com continuidade e que era uma coisa que eu queria realmente integrar na minha vida. Eu achava sempre que não ia ter muito jeito para lidar com aquele contexto, porque tens que ter alguma... Olha, também tens que ter alguma estratégia nas tarefas que tens que fazer, tens que planear muito bem as tarefas, tens que gerir uma série de coisas que têm a ver com o contexto de animais que estão fechados em boxes e que quando te veem o deles muda, gerir situações de comportamento por aí fora. Portanto, nunca pensei acompanhar vocês a Milama, nunca pensei, longe de mim, assumir que seria uma encantadora de cães, e não o sou, mas de facto desenvolvi um gosto muito grande pelo voluntariado, pela proximidade que tu tens com os animais e sobretudo por uma questão que é, tu consegues mesmo fazer a diferença na vida daqueles animais, ou seja, e quando consegues
trabalhar com os outros voluntários no sentido de recuperar um animal que está, olha, que perdeu a fé na humanidade e na vida. Exato. Porque lá, o que tu encontras lá são animais ou foram abandonados e entregues no canil, ou foram recolhidos da rua, portanto tem várias histórias. Eu não me foco muito nas histórias deles, prefiro focar-me em fazer alguma coisa a partir dali, não é? Começar a nova vida. Claro. Portanto, olha, desenvolvi este gosto graças por responsabilidade e culpa do meu irmão e é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, olha, porque também posso fazer com ele, portanto é uma coisa que nós fazemos em conjunto e entretanto, como deves imaginar, conheces também uma forma de conhecer as pessoas, claro. Porque as pessoas são de outras áreas. É muito giro que tu estás ali, acabas o dia a cheirar a cão, a cheirar a cocó de cão por todo lado. Por isso é que como a poop collector. E depois a única coisa que tens em comum com as outras pessoas que lá estão é que estamos todos com o mesmo Jean-Paul Paupier, não é? E todos temos o mesmo fim, temos contextos muito diferentes e aquilo que nos une é de facto aquele prazer de contribuir para uma causa e de mudar um bocadinho a vida dos animais. Portanto, foi assim que tropecei na UPA e claro, como deves imaginar, entretanto adotei um cão, não é? Claro, mas isso é nós. Claro. Ok, então, Joana, como eu disse ainda há bocadinho, há várias áreas que eu gostava de explorar contigo, mas uma das coisas que eu normalmente gosto muito de fazer é perceber um bocadinho o percurso da pessoa até chegares onde estás, ou seja, até porque a maior parte do nosso público é um público que está a estudar ou no secundário ou na faculdade, e uma das coisas que eu gosto de fazer é tentar perceber como é que foi essa experiência nos convidados, e então ia começar por aí, ou seja, eu sei que te licenciaste em Filosofia, ia-te perguntar, de onde é que veio de onde é que apareceu, ou seja, como é que tu soubeste que querias licenciar-te em Filosofia? Pronto, aí a responsabilidade não foi do meu irmão, não é culpa dele, ele só tem culpa de eu gostar tanto de estudar, acho eu, porque como ele é 3 anos mais velho, e então quando ele estava na primeira classe, imagina, tiras 3 anos, eu acompanhava sempre a escola dele, quando ele chegava da escola eu desenvolvi este gosto por estudar e por escrever um bocado a acompanhar o meu irmão enquanto pessoa estudante, mas a filosofia entra na minha vida, como na maior parte da vida das pessoas, no secundário, portanto no 10º ano, entre os 15 e os 16, e eu até aí estava convencida e era uma coisa que eu queria fazer, era trabalhar na área da comunicação social, portanto o meu objetivo era ser jornalista. A única coisa, uma das coisas que há em comum entre a comunicação social, o jornalismo sobretudo, e a filosofia são as perguntas, portanto eu já tinha aqui um encantamento pelas perguntas. Quando conheci a filosofia percebi que isto era o tipo de perguntar que mais que mais curiosidade me provocava, que mais vontade me dava de aprofundar. Portanto, pensar com os outros e pensar através da pergunta foi uma coisa que eu aprendi e que eu conheci no 10º ano. E acho que foi, não sei se foi logo no 10º ano, se foi no 11º, mas o contacto com a filosofia foi mesmo uma coisa quase de arrebatamento, de paixão. E pensei que era isto que eu queria estudar, mesmo que não assumindo isto. Portanto, eu fiz o primeiro ano de faculdade em 97, assumindo que poderia não vir a trabalhar nesta área. Portanto, isto era uma coisa que eu tinha noção, que era, vais fazer isto, vais estudar isto porque é uma coisa que tu gostas, e pensei, olha, entre fazer um curso que não gosto e fazer um curso que gosto, eu não sei como é que vai ser o futuro, olha, vou fazer um curso que gosto e que eu acho que me vai dar muito gozo. Diz-me uma coisa, tu imagina, lembras-te do momento em que, ou seja, para tentar perceber isto, houve algum momento em que tu te bateu na cabeça de, ok, espera, eu tenho que fazer filosofia, ou foi um acumular de pequenas coisas que te levaram a essa decisão? Eu não tenho assim noção de um momento em particular, acho que foi o contacto com aquilo que a filosofia me podia dar, com o tipo de, mais do que as respostas, o tipo de perguntas que ela provoca. Acho que foi e isso foi uma coisa que eu fui ganhando ao longo do tempo, portanto eu não sei dizer bem se foi no 11º ano e já não me recordo exatamente, mas foi algo que eu senti que era por ali, tinha que ser aquele o meu caminho.
Ok, e diz-me uma coisa, porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho curioso é que há muitos estudantes. Eu tive o azar de não ter filosofia, eu gostava imenso de ter tido filosofia, mas como fiz curso profissional não tive. Mas eu lembro-me que havia muitos estudantes, e eu gostava muito dessa parte, precisamente por uma coisa que tu falaste, que é as perguntas. Eu acho que as perguntas são fundamentais e já lá vamos. Mas eu lembro-me que a maior parte dos meus colegas não gostavam de filosofia. E a minha questão para ti é, tipo, tu passaste por isso também, ou seja, havia mais malta que não gostava de filosofia e tu seres um bocadinho a diferença, ou as pessoas à tua volta gostavam? Não houve ninguém com, por exemplo, da minha turma ou das turmas com as quais eu contactava lá na escola secundária. A minha escola secundária é uma escola pequena, portanto, as turmas conheciam-se todas muito bem umas às outras. Eu até hoje tenho dificuldade em localizar quem é que era mesmo da minha turma, sabes? Ok, era tão... Como nos misturávamos tanto no intervalo e fazíamos tantas coisas em comum, e inclusive eu acho que estou em grupos de WhatsApp de turmas que não são a minha turma, mas pronto. Mas está tudo bem, ou seja, se eu lá estou é porque as pessoas se lembram de mim, porque como é óbvio, havia laços criados entre as pessoas. Claro. Mas não tinha assim ninguém muito fã à minha volta, por si, não é? Eu acho que se calhar fui conquistando algumas pessoas, pelo menos para poder ter argumentos para que justificassem o meu gosto pela filosofia, não é? E que eu fosse considerada assim meio alien. Isso é uma coisa que não me preocupa minimamente. E eu acho que as pessoas, a riqueza das pessoas está em serem diferentes. Acho que essa é a grande mais-valia. Mas pelo menos eu tentava munir-me de argumentos para poder justificar esta minha escolha menos, não sei se menos óbvia, se menos... Nem sei como é que lhe é de chamar, mas eu às vezes dizia assim, eu acho que... E então, olha, nos tempos que correm, acho que isto ainda é mais evidente. O futuro é uma coisa eminentemente incerta, ou seja, por mais que tu planeies e que tu sigas, não sei se ainda se pensa muito nisso, mas a minha geração ainda viveu um bocadinho na sombra daquilo que tu tens de fazer, que é, portanto, fazes a escola secundária, vais para a faculdade, e ir para a faculdade era uma coisa que na altura era vista como um achievement, não é? Uma coisa, sim, uma coisa muito importante. Portanto, vais para a faculdade, casas, ou compras um carro, não sei bem qual era a ordem, mas tens que comprar um carro, tens que casar e tens de ter filhos. Eu não fiz a maior parte dessas coisas, não segui não segui essa ordem, tirando a questão da faculdade, porque é uma coisa que eu ainda hoje estudo. Portanto, eu tenho 2 mestrados neste momento, portanto, é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Não estou a fazer para colecionar tipo cromos, mas é porque eu gosto mesmo de estudar. Mas ainda havia esta sombra, e então eu sempre tentei de alguma forma argumentar, no sentido em que primeiro eu não achava que tivesse que seguir essas normas, não assumia isso como uma coisa minha, e segundo, o argumento é, ok, está bem, mas eu vou estudar Direito, eu vou estudar Comunicação Social. Diz hoje, imagina, à luz daquela altura, que é uma área com muito emprego. Quem é que me garante daqui a 3 anos seja? Quer dizer, não sei. Portanto, entre estar a fazer uma coisa só porque é escolha socialmente aceite ou previsível e fazer uma coisa que te dá algum gozo, mesmo que depois tu vais trabalhar noutra área qualquer... Era o que eu dizia, eu posso ir para uma loja dobrar camisolas, mas vou dobrar camisolas de uma forma aristotélica ou de uma forma kantiana, não é? Quer dizer, poder abordar o sentido da vida pela dobra da camisola. Pela dobra da camisola. E essa dobra da camisola tem muito que se lhe diga, João, porque há uma senhora, a Marie Kondo, que tem todo um projeto para camisolas. É verdade. Olha, mas... Misturando o sentido da vida. Eu tenho que te fazer esta pergunta, que é, Porque isso tu estás a dizer, ou seja, tu já disseste coisas que para mim dava já para pegar, e uma delas foi esta questão de a riqueza está em cada um de nós abraçar quase que esse esquisito, entre aspas, que tem dentro dele e seguir. Mas mais do que isso que eu queria perceber é como é que tu, no teu 12º tens, ou no teu secundário, como é que tu consegues logo fazer essa diferença entre aquilo que é a história social que é suposto tu seguires e aquilo que tu vais fazer? Porque aquilo que eu sinto e que vejo é que muitos jovens não conseguem ter essa capacidade de se afirmar, entre aspas, contra aquilo que é a parte social. Como é que tu consegues fazer isso? Tens alguma...
eu não tenho assim uma receita. Ok. Se calhar tive a sorte de ter uma família que não me, vamos lá ver, que não estava à espera de eu assumir uma vida convencional nesse sentido, não é? Ok. Desses parâmetros que eu tinha que seguir. Ok. Portanto, nunca tive a pressão, tive a liberdade de estudar e tive a liberdade e o apoio para estudar na universidade, fazer o curso na universidade que eu queria, o corpo docente que eu queria. Portanto, tive essa possibilidade e isso foi uma coisa que eu não tenho, hei de sempre agradecer. Portanto, tive esse suporte, digamos assim, e isso, eu acho que isso é meio caminho andado para tu te sentir seguro nas escolhas que tu fazes, não é? Mas repara, porque isto era um espaço de liberdade que se vivia, que era, se eu seguisse as convenções todas, também estava tudo ok. Yeah. A questão é, okay, o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres realmente fazer? Não é? E, por exemplo, a minha mãe foi uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, fez só aquilo que era a 4ª classe, que agora é o primeiro ciclo do ensino básico. Eu sei que ela tinha o gosto secreto de que eu seguisse esta carreira, porque era uma coisa que ela gostava, mas ela nunca me obrigou, percebes? Nunca foi uma coisa que tivesse que ser. Portanto, ela fica muito contente por eu continuar. Mas se eu não continuasse, estava tudo certo. Quer dizer, não havia essa questão. Eu acho que quando tu tens esse suporte de família e de amigos próximos que te aceitam nesse bora lá ver, não é? E que assumem isso como a tua, como a pessoa humana que tu és, que é uma expressão que eu também gosto muito de usar, da pessoa humana. Meio caminho está feito. Agora depois há uma parte que é contigo. Exato. Que é a tua responsabilidade, não é? Claro. É a tua responsabilidade, claro. Ok. E diz-me uma coisa, como é que tu, do teu período de faculdade, e lá está, tu dizes e és uma pessoa que estuda muito e que continua a estudar, aqui estamos a falar exclusivamente da tua licenciatura, quais é que foram, sei lá, 1, 2 lições que aconteceram, não, seja por coisas que tu aprendeste, seja por situações que viveste, que sentes que te moldaram um bocadinho o percurso até chegares aos dias de hoje? Olha, há uma cena que eu não esqueço na universidade, não sei se foi em filosofia antiga, se o que é que foi logo das primeiras cadeiras que eu tive de filosofia, e eu tinha aulas de manhã, às 8 da manhã já estava em Lisboa para estudar filosofia, que era assim uma coisa pesada. Mas pronto, a pessoa levantava-se de manhã para ir estudar filosofia, para ir ler a metafísica do Aristóteles. E eu lembro-me de uma aula do professor Carlos Silva, que é um professor que eu tenho. Há vários professores que me marcaram e os professores da faculdade tiveram muito esse papel. E há muitas coisas que eles me dizem que ainda hoje fazem eco que eles me disseram que ainda hoje fazem eco na minha cabeça. Mas o professor Carlos Silva lembra-me de estar assim numa zona meio penumbrática da sala, assim meio mais, tipo, estás a ver a caverna do Platão, não é? Assim, uma coisa onde havia ali meio sombras e meio luz, e de ele dizer assim: os senhores vêm aqui à procura da verdade. Sabem lá, imaginem que um dia se levantam e o chão onde vocês pousaram os pés na noite anterior não existe. E tu ficas a pensar, isto dá-te muito que pensar, mas dá-te sobretudo a pensar que é de uma grande arrogância tu planeares coisas para o dia a seguir, é de uma grande arrogância tu teres expectativas do que é que vai acontecer, porque de facto, ainda que o sol tenha nascido todos os dias, ele tenha nascido todos os dias até ao dia de hoje, nada garante que ele venha a voltar a nascer. E o Heraclito dizia isso, o sol é novo todos os dias, portanto, todos os dias nós temos de estar disponíveis para receber um mundo completamente novo, porque nós já não somos os mesmos, as pessoas que estão à nossa volta já não são as mesmas, o contexto muda. E esta noção de incerteza, de perceber que a tua busca podem tirar o tapete a qualquer momento, é das coisas que mais, se calhar, não sei se, não vou dizer uma lição, mas é das coisas que mais ecoa na minha cabeça, que é esta questão de, há aqui um desconhecimento muito grande do dia da manhã, e isso por um lado pode ser aterrorizador, não é? Pode-te assustar, mas por outro lado pode ser a coisa mais fantástica da vida, não é? Portanto, é esperar e ver o que é que acontece. Mas esse momento marcou muito, e as aulas com um outro professor que eu tive, com o professor Artur Mourão, que era um homem
que usava o humor para comunicar a filosofia, que te punha a pensar sobre conhecimento, sobre epistemologia de uma forma muito prática. Eu acho que essa foi também uma mais-valia, foi tive pessoas que me conseguiram, ainda que não acontecessem com todos digamos que em todas as cadeiras, mas tive a sorte de ter professores que me faziam muita ligação da filosofia com a vida. Okay. E isso foi muito bom. Portanto, foi também me ajudou depois a reconhecer isso mais à frente, uns anos mais tarde, quando eu encontro uma área da filosofia que se chama filosofia aplicada e a filosofia para crianças e jovens. Ok, olha, e podemos aqui ficar um bocadinho na parte da filosofia e fazer-te aqui 2 ou 3 perguntas, porque isto que acabaste de dizer... Vai ser um teste? Vai ser um teste? Não, de todo, não. Okay. Mas ia-te fazer uma pergunta, que foi, tu próprio disseste que descobriste a questão da filosofia aplicada e depois para a questão dos jovens e dos adultos, porque isso foi uma coisa que eu achei brutal na altura em que comecei a entrar em contato com o teu trabalho, que tu tens workshops para malta muito novinha perceber o que é a filosofia. E eu sou muito adepto de, se tu conseguires explicar um conceito a uma criança de 4 anos, é porque tu tens um domínio desse conceito muito, muito, muito grande. Porque é verdade, porque é difícil de explicar uma coisa a uma criança de 4 anos, ok? Principalmente uma coisa muito complexa, se não tiveres um domínio tal grande desse meio que depois consigas pôr de uma forma muito simples. E eu ia-te perguntar precisamente isso, ou seja, imagina que eu sou uma criança de 4 anos, como é que tu me explicas o que é a filosofia? Para já vou fazer uma coisa terrível, eu não te vou explicar o que é a filosofia. Okay. Vou-te colocar propostas para tu descobrires o que é a filosofia, ou seja... Okay. Na filosofia para crianças e jovens nós não ensinamos na forma tradicional, ou seja, eu não estou aqui com conteúdo e vou-te transmitir este conteúdo a ti, não é? A minha opção é, o meu trabalho é apresentar-te uma proposta de pensamento e fazer com que tu descubras a filosofia a acontecer, ou seja, começa a perceber, tomar consciência do teu pensamento, quando é que estás a fazer uma crítica, quando é que estás a identificar uma coisa, quando é que estás a tirar consequências, quando é que estás a argumentar, quando é que estás a contra-argumentar, e é um processo de experiência. Portanto, essa pergunta que tu me fizeste, João, é muito comum, até porque eu quando vou trabalhar com crianças, eu digo, então vamos fazer uma oficina de filosofia, e eu sei que esta palavra filosofia não lhes é, na grande maioria das vezes, familiar. Claro. Ou então, se é familiar, foi porque, entretanto, os pais viram e depois foram à procura de qualquer coisa, e então, pronto, mas não é assim uma palavra comum. E essa pergunta aparece muito, que é, então vamos fazer uma oficina de filosofia. E é comum um dos meninos ou das meninas dizerem, então, mas o que é isso da filosofia? Diz, olha, então vamos experimentar, vamos fazer aqui um jogo, isto falando assim para os meninos mais pequeninos, e depois tu, no final, daqui a um tempo nós vais-me dizer o que é filosofia. Ou seja, a pergunta é-lhes devolvida, exatamente. E deixa-me fazer outra pergunta, porque, por exemplo, tu tens muitas pessoas que dizem, que a filosofia é uma coisa muito teórica. E uma das coisas que eu sempre gostei, desde que te sigo, é que tu trazes a ideia da filosofia. Imagina, tu acabaste de dar um exemplo há uns minutos atrás de que eu vou dobrar roupa, mas vou dobrar a roupa de uma forma a pensar no conceito, não sei o quê. Portanto, é muito aplicado à vida. E eu ia te perguntar, porquê é que tu achas que a maior parte das pessoas associa a filosofia a uma coisa muito mais densa e descrita e uma coisa assim complicada e não tanto à vida? O que é que tu achas sobre isto? Acho que possivelmente não tem essa experiência, não tem ninguém que lhes tenha feito essa ponte. Nós não nascemos todos para fazer o mesmo, nem para termos as mesmas, não é? Nós somos diferentes. Eu ainda não fiz pão neste confinamento, mas entretanto já criei uma rubrica dedicada à filosofia, que se chama Filosofia ao Vivo. Portanto, cada um vai trabalhar nas suas apetências, e eu acho que nós não temos de estar todos despertos para o mesmo, nem temos que estar todos atentos na mesma coisa. Agora a questão é perceber, se tu vês alguém que te faça essa ponte e isso cai numa altura em que tu estás disponível para perceber, até estás disponível, tem que haver uma disponibilidade. Claro. Nós não somos seres amorfos, não é? Nós temos vontades, temos pensamentos, temos uma série de coisas, e nem sempre a nossa disponibilidade está canalizada para a mesma coisa que a pessoa do lado. Portanto, eu julgo que é mais uma questão de não ter tido
ninguém a mostrar essa ponte, ou não tivesse tido essa possibilidade de fazer a ponte por si mesmo, por um acontecimento de vida, por uma situação que lhe é colocada, por uma pergunta que faz. Portanto, falta essa ligação. E a responsabilidade disto também é um bocadinho da filosofia, porque a filosofia, assim, em termos gerais, Sim. A filosofia fechou-se nas universidades. Abandonou a praça pública, não é? Abandonou a ágora, abandonou o espaço onde Sócrates passeava e fazia perguntas, e fechou-se numa academia que não era aquela que os gregos, no sentido que os gregos praticavam, não é? Que era um espaço aberto para quem quisesse pensar, ou quem quisesse aprender, basicamente. E houve aqui um fechamento da disciplina num espaço ao qual durante muito tempo só alguns acediam. Portanto, parecia assim uma coisa um bocado elitista. Portanto, há aqui esta responsabilidade que também é da própria filosofia. Mas, dentro da própria filosofia, pessoas como eu e outras em Portugal e no mundo, resolveram abrir as portas, resolveram começar a fazer pontes, começar a filosofar no café, começar a filosofar no jardim de infância, começar a filosofar no primeiro ciclo. Portanto, houve dentro da própria filosofia houve quem dissesse, ok, então não vamos provavelmente fazer uma coisa nova, vamos recuperar uma coisa antiga, vamos assumir que isto é uma coisa nova, vamos lhe chamar filosofia aplicada. E basicamente foi esse o percurso, e eu acho que nós não temos todos que estar predispostos à reflexão no mesmo nível. As pessoas hão de ter o seu próprio caminho a fazer na reflexão, mas se um dia encontrarem alguém que lhes faça os pontos, eu acho que isso pode começar pelo menos a desmontar, a desmistificar o tabu da filosofia. Exato, do elitismo. Ok, e deixa... E vamos já à tua entrada no mercado, à tua entrada no mercado de trabalho e toda a questão digital, mas ainda queria só fazer-te mais uma pergunta em relação à filosofia. Sim. Que é, quais é que tu acreditas que são algumas vantagens de nós nos cultivarmos na filosofia? Ok, a primeira grande vantagem é tu abrires por um lado o teu léxico, e por outro lado, porque aprendes palavras novas. Eu gosto muito de palavras, eu acho que é por isso que depois também acabei por trabalhar na área da escrita, não é? Do copywriting e por aí fora. A palavra é uma coisa muito importante para mim, eu sempre gostei de escrever. Portanto, para já abre-te um mundo novo de sentidos, não é? E aqui estou a ser muito Wittgenstein, mas é verdade, abre-te um mundo novo de sentidos do texto e do contexto e da forma como tu dizes. Portanto, essa é uma vantagem. Depois, obriga-te a pensar com o outro, ou seja, eu quando estou a ler Kant, posso concordar ou não com ele, mas eu treino-me e obrigo-me a pensar como se fosse o Kant. Porque se eu souber pensar com uma pessoa com a qual eu não concordo, eu consigo olhar para a minha própria posição e perceber onde é que estão as suas forças e onde é que estão as suas fraquezas. Portanto, consigo também eu própria olhar para dentro, não é? Portanto, eu penso como o outro, e depois isso faz espelho naquilo que é a minha posição. Portanto, duas vantagens já. Terceira, pode não parecer, mas os filósofos são pessoas muito divertidas e têm sempre histórias muito giras à volta da sua vida. E há alguns livros que mostram esse lado até um bocado, anedótico, não é no sentido da anedota que rebaixa, mas numa anedota de mostrar que os filósofos são tão pessoas como eu. Portanto, há esse lado também divertido da filosofia, de perceber quem é que eram os filósofos, perceber que o Kant era um homem super rigoroso e passeava todos os dias à mesma hora e era conhecido como o relógio de Königsberg, ou percebes que o Descartes se calhar não foi assim tão original porque andou a ler umas coisas na biblioteca, mas depois nunca disse. Portanto, há aqui coisas engraçadas que tu podes ler. O Diógenes, eu acho que é o Diógenes, que tem uma história muito gira, que é, ele é visitado pelo imperador, ele vivia na rua, portanto era assim, o filósofo vivia na rua. Sim. E o imperador perguntou-lhe, mas ele era uma pessoa importante, porque as pessoas reconheciam-lhe alguma sabedoria. O imperador foi ter com ele e disse, Diógenes, posso fazer alguma coisa por ti? E ele disse, sim, podes sair da frente porque me estás a tapar o sol. Eu acho esta história maravilhosa, é uma daquelas que eu repito para mostrar como é que já o que é importante na tua vida, não é? E segundo, como é que tu podes, és
és um filósofo e o filósofo parece assim uma pessoa muito complexa, uma coisa, é uma pessoa que só quer apanhar sol. Diz-me uma coisa, tu tens alguns livros, estavas a dizer que havia alguns livros que passavam isso, lembras-te assim de 2 ou 3 que possas dizer para a malta se quiser ir ver? Olha, há um que se chama A Filosofia com Humor, agora não me recordo do autor, mas sei que tem uma capa... eu procuro e meto aqui. Tem uma capa cor de laranja. Ok. Já não é mau. Já não é mau. Já não é mau saber isso. Há um que se chama A Tertúlia dos Mentirosos, também é muito interessante, mas não é só sobre filosofia, tem outras índoles, mas eu depois vou-te passar esses links todos. E há um que eu adoro, que é Platão e um ornitorrinco entram num bar, que é um livro pequenino, e que tem uma série de histórias associadas à filosofia, e está dividida em áreas da filosofia, ou seja, tu podes aprender, podes, por exemplo, pode ir à ética e depois ver algumas histórias sobre os filósofos da ética, podes ir à metafísica e ver algumas histórias dos filósofos da metafísica. Portanto, são assim três livros muito, muito leves de se ler e que nos fazem pensar. Boa, depois nós pomos links para isso tudo. Ok, então, vamos à parte do mercado de trabalho e da tua postura no trabalho. E se as pessoas forem ao teu site, o teu site é incrível, eu adoro o teu site do ponto de vista em tudo, desde o copy... Diz? Não, reparaste que o meu site tem um cocó? Mas era o que eu ia dizer. Que tu tens um slogan que eu acho fenomenal, que é I ask questions, I solve problems and I clean emoji de um cocó. Exatamente. Ok? E eu ia te perguntar... Ok, e eu ia te perguntar, tu consideras que essa frase te caracteriza como profissional? Sim, sem dúvida. Ok, ajuda-me a perceber porquê. A minha mais-valia, e eu acho que aquilo que me diferencia e que faz com que as pessoas queiram trabalhar comigo ou que as pessoas me recomendem para trabalhar com outros, tem a ver com o facto de eu fazer as perguntas, dizer certas, se calhar é um bocadinho arrogante, mas faço as perguntas necessárias para obrigar as pessoas a pensar sobre a sua marca, sobre aquilo que estão a fazer, sobre a sua marca pessoal, sobre uma pessoa, uma marca depende, sobre as suas táticas, sobre aquilo que são, o que é a marca. Às vezes tu vais a uma empresa e tu perguntas assim, então qual é a missão da sua empresa? Nós temos como missão, depois sai assim uma coisa... Uma frase lindíssima, brutal. Poética. Yeah. E eu digo-lhe assim, então e um exemplo disso no dia-a-dia? Por exemplo, aqui agora nesta loja, como é que isso pode acontecer? Ok. Então e se estivermos neste contexto, como é que pode acontecer? E as pessoas começam a olhar um bocadinho para dentro, começam a perceber que aquilo que lá está deixou de ter correspondência com a realidade. Portanto, elas no fundo não sabem o que é a marca ou o que é a empresa. Portanto, tem que se fazer essa descoberta de sentido. Se tu fizeres essa descoberta de sentido, tu consegues depois a partir daí desenhar o tom de voz, a presença, tudo aquilo. Mas há aqui um trabalho que é muito de pergunta-resposta, que é muito de acompanhar, isto sem julgamentos de está a fazer bem ou está a fazer mal. Há um momento em que tu estás só a fazer este processo. Este processo de pergunta-resposta, começas a ver possibilidades, começas a perguntar e porquê é que não fizeram isto, ou porquê é que fazem assim, porquê é que fazem assim. Portanto, estás aqui a afinar e depois constróis, dali sai uma espécie de um bolo e que tu dás a provar à pessoa e ela diz, mas eu não me reconheço neste bolo, então vamos ter que fazer alguma coisa. Ou diz-me, olha, este bolo é tal e tal. Ok, ótimo, então se calhar o meu trabalho aqui está feito. Vamos só dar um passo atrás só para perceber uma coisa aqui. Ok, para um leigo, porque imagina, eu estou-me a esquecer disto, que é, eu como sou teu fã, eu sigo-te há algum tempo e eu sei o que é que tu fazes, mas pode haver pessoas que estão a ouvir este podcast que não sabem, portanto, para a malta que estiver a ouvir, ajuda-nos a perceber o que é que tu fazes e como é que o fazes. Ok, então, o meu nome pomposo, o nome que fica bem, eu sou Digital Strategist, que é a palavra inglesa para estratégia digital. Basicamente o que eu faço é desenhar estratégias de ação, de comunicação, de presença, sobretudo em social media, mas sempre numa perspectiva integrada, não só nas redes sociais, mas com os outros campos do digital e também com a parte offline, digamos assim. Não vamos isto é um todo, não é? É um bolo gigante e o offline faz parte da comunicação também. Portanto, o que eu faço basicamente é
eu presto consultoria, portanto ajudo as pessoas, neste sentido, colaboro com as pessoas que precisam de saber como é que vão falar, onde é que devem comunicar, como é que o devem fazer, qual é o tom de voz, saber quais são as boas práticas no momento nas plataformas, porque isso também muda, como tu sabes, portanto é uma coisa que às vezes exige alguma flexibilidade e estar atento, saber quais são as táticas que devem fazer no terreno, perceber, às vezes precisam de inspiração, precisam de perceber casos para descobrirem a sua própria marca, ou seja, eu estou neste momento, a grande fatia do meu trabalho é passada neste processo de consultoria mesmo, ou seja, em que as pessoas, em que há este trabalho de pergunta-resposta, não é? Este trabalho de procurar e de pesquisar e de tentar que as pessoas se revejam naquilo que a sua marca é, na forma como ela está a comunicar nos vários canais, ou que as pessoas se revejam na pessoa que são, nos vários canais. Portanto, eu trabalho para marcas e também trabalho para pessoas. Pessoas, claro. Quer dizer, nas marcas há pessoas, não é? Mas aqui, claro. eu às vezes, quando digo marcas e pessoas, para mim é a mesma coisa. Até porque, não, sabes o quê? É que tu se for, agora vou usar o argumento da autoridade e vou chamar o Philip Kotler, que é um dos grandes nomes do marketing, mas o Philip Kotler diz no último livro que as marcas, o passo das marcas agora, o movimento delas tem de ser no sentido de se humanizarem. E por isso é que eu muitas vezes digo marcas e pessoas, e para mim são a mesma coisa, porque eu olho para uma marca, um dos meus trabalhos que me dá mais gozo, é um trabalho muito criativo, mas também muito crítico, porque exige muito pensamento crítico, é tu olhares para aquela marca mesmo como se ela fosse uma pessoa. Ou seja, imaginar aquela marca, como é que ela era, que cabelo é que tinha, que séries é que gostava de ver, que idade é que tem, onde é que ela vai, ou seja, dar-lhe corpo, não é? Dar-lhe estrutura. E isso ajuda-te a ver a tua marca de uma forma completamente diferente. Sim, até porque tu tens uma frase que eu gosto muito, que as marcas devem assumir-se como pessoas, não é? Tu tens isto, se não me engano, até no teu site em destaque, por causa disso, porque quando tu... E faz todo sentido. Deixa-me fazer uma pergunta, que é como é que tu ligas como é que tu passas de sair de filosofia para chegar a estratégia digital, ou digital strategist? Olha, eu quando terminei o curso de filosofia, não fui dobrar camisolas, mas fui contar moedas num banco, ou seja, trabalhei como bancária. E trabalhei, foi uma oportunidade que surgiu, foi uma coisa que eu estava a terminar o curso, não queria, na altura não queria dar aulas no secundário, portanto estava a tentar perceber o que é que queria fazer efetivamente, se queria investigar, pronto, não sabia muito bem, estava assim meio a ver o que é que no terreno eu iria fazer. E surgiu uma oportunidade de ir trabalhar para a banca e eu agarrei, porque mais não seja tu aprendes alguma coisa e vais para uma área que não tem nada a ver com a tua. Claro. É aquela expressão de sair da zona de conforto. Exato. Não é? Eu não sei sair da zona de conforto porque eu ainda não tinha uma zona de conforto, andava ali. Portanto, o que é que acontece? Eu disse, ok, vamos a isto. Achei sempre que seria uma coisa temporária. Porque eu queria, durante o tempo todo que estive no banco, tive sempre a complementar a minha formação. Fiz curso de formação de formadores, fiz uma pós-graduação em consultoria de empresas, estudei recursos humanos, ou seja, aquilo era uma espécie de, eu se calhar ali era um bocado utilitarista, mas aquilo para mim era um meio para eu atingir um fim, que era eu poder ter fundo de maneio para poder estudar e para poder continuar a realizar-me. E então fui sempre fazendo outras coisas, ou seja, por muito que eu pensasse assim, ok, eu estou focada, eu não quero estar aqui muito tempo, mas eu não me focava muito no que é que não, vamos lá ver, não me focava muito no que é que não tinha, focava mais no que é que eu podia fazer com, não é? Estava muito focada nesta parte. E depois surgiu uma oportunidade também, numa altura um bocadinho complicada em termos sociais e económicos em Portugal, mas em 2000 estava aqui a faltar uma coisa. Neste processo todo de estudar e de consultorias, blá blá blá, consultoria de empresas, fazer as pós-graduações, eu conheço então a filosofia aplicada, porque a filosofia aplicada para mim foi uma novidade, não foi uma coisa que eu tivesse conhecido enquanto linha da filosofia quando estava na licenciatura. E eu começo a investigar aquilo, começo a me interessar, começo a perceber como é que era, como é que não era, e começo a procurar formação nessa área, na filosofia para crianças e jovens. Primeiro eu estava muito virada para a consultoria filosófica e depois comecei a entrar na filosofia para crianças e jovens. E depois tive uma necessidade, que foi, eu comecei realmente
enfim, já tinha já sentia-me preparada para ir para o terreno, queria começar a trabalhar e a desenvolver trabalho nesta área, e ainda estava no banco, e tinha duas necessidades. Primeiro era de conhecer outras pessoas que faziam isto, e não havia muita coisa, não havia muita gente a partilhar aquilo que fazia, portanto tive alguma dificuldade, e então resolvi fazer uma coisa que foi, vou criar um blog, porque assim aquilo que eu encontrar coloco aqui e posso partilhar com outros. O blog nasce assim. Portanto, essa era uma questão de tentar perceber o que é que estava a acontecer, a recolher essa informação, uma espécie de curadoria, não é? Exatamente. A segunda necessidade era divulgar que eu estava aqui e que fazia isto. Sou live, duas semanas e faço isto. Portanto, eu tenho necessidade de comunicar o meu próprio projeto. E esse foi o meu primeiro projeto, sem qualquer tipo de noção, até da terminologia daquilo que estava a fazer, mas esse foi o meu primeiro projeto, ou a minha primeira estratégia desenhada, porque eu comecei a trabalhar em redes sociais, porque era aquilo que eu tinha, as redes sociais proporcionavam-me um espaço que era gratuito, onde eu podia comunicar, blogs, depois mais tarde o Facebook, depois o Twitter e outras que se foram seguindo, portanto eu tive necessidade de comunicar. Portanto, tive necessidade de comunicar, comecei a fazer isto porque era o meu projeto e eu tinha que o levar, tinha que o fazer chegar às pessoas que me procuravam. Este meu projeto, esta minha comunicação levou-me a Maputo, levou-me aos Açores, levou-me a Madeira, portanto levou-me a muitos sítios, para além de me ter feito correr o país com a filosofia às costas, na mochila. E depois às vezes havia aquela coisa dos amigos que estavam a fazer isto, estavam a fazer aquilo, e eu às vezes dava uma sugestão a nível de comunicação disto e daquilo. E há uma amiga que uma vez me diz assim, eu acho que ainda estava no banco, ela disse assim, tu um dia podias ir a ver disto, tu tens jeito para estas coisas. Eu disse, não, essas coisas do marketing, já tinha estudado marketing e disse, não, essas coisas do marketing acho que não é bem, não, acho que não. Eu encolhia os ombros e avançava, porque não era uma coisa que eu, lá está, não era uma coisa que eu tivesse assim convencionado, tivesse posto nos meus objetivos. E de repente isto é mais tu estás a fazer e depois tomas consciência de que estás a fazer. E quando surge a questão de eu sair do banco e quando eu tenho essa oportunidade, eu pensei, ok, muito bem, então eu tenho aqui uma área que posso agarrar, que é a área da filosofia para crianças, onde eu já tenho X anos de experiência, já tenho assim digamos que algum nome no mercado, no meio, porque eu durante muito tempo fui a única pessoa que falava disto nas redes, portanto isso permitiu-me ganhar aqui alguma relevância. Mas eu também sei, vamos lá ver, isto se calhar da comunicação e de escrever, o copywriting, se calhar é uma coisa que me interessa. Então fui fazer formação, não é? Fui aprender, até porque eu não vinha completamente em branco com o marketing, porque eu tive cadeiras de estratégia, porque eu tive cadeiras de estratégia e de marketing nas pós-graduações e no mestrado que fiz, e disse, ok, então se calhar vou mesmo fazer isto, vou mesmo assumir que isto é uma área do meu trabalho onde eu vou aplicar aquilo que já sei fazer. E foi assim. Portanto, basicamente tu encontras uma plataforma, entre aspas, onde dás voz a todas essas experiências, desde a questão da estratégia, a questão do marketing, a questão da filosofia, a questão do copywriting, é um bocadinho pegar nisso tudo e conseguires aplicar isso através daquilo que fazes como estratégia digital, é isso? O que une tudo isto, o que faz a ligação de todos estes pontos são as perguntas. Exato. Pergunta eu uso para filosofia para crianças, eu uso para estratégias, tudo para tudo. E depois e eu acho que isso se calhar é também um ponto que me diferencia muito, tu teres esta disponibilidade para pensar as coisas como se fosse a primeira vez. E tens muito treino de pensamento crítico, muito treino de pensamento criativo, que te permite, acima de tudo, e é isso que eu procuro sempre fazer com as pessoas com quem estou a trabalhar, que elas... mais do que eu passar-lhes coisas, é que elas consigam perceber como é que essas coisas são úteis para elas. Portanto, pô-las a fazer, não é? Fui fazer uma formação à medida em janeiro, numa agência, e quando eu saí, eu estive lá um dia e meio, quando eu saí da agência já havia post-its na parede, para criar porque eles iam criar, e eu não fui lá dar-lhes formação de personas, nem nada, nem de consumismo, já havia, porque de repente... eu já tinha um post-it e dizia, nós agora vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, e isto é o meu objetivo, é que as pessoas
consigam pôr aquilo a funcionar. Ok. E por isso que o fato à medida é uma coisa que me agrada no trabalho de consultoria, Uhum. porque é aí que tu consegues perceber se fazes mesmo a diferença naquela empresa ou naquela marca ou naquela pessoa. Claro. E uma questão, imagina, falando agora um bocadinho de comunicação, e sem estar, ou seja, não quero de forma nenhuma que partilhes aqui coisas que as pessoas têm de entrar em contato contigo para as ter, mas se tu tivesses de dar assim 2, 3 dicas gerais para quem quiser construir um plano de comunicação, seja para uma marca, seja para uma marca pessoal, seja o que for, o que é que tu dirias? Para já é encararem essa pessoa, essa marca como se fosse uma pessoa e lembrar-se que isso muda tudo, porque isso faz com que tu te lembres também no processo que estás a falar com pessoas. Portanto, somos todos humanos aqui. Acho que esse é um ponto de partida muito importante. Okay. E se calhar um ponto de partida mais filosófico, não é? Assim mais abrangente. Depois outras sugestões, ou 2 sugestões fundamentais, é perceber que equipa é que tu tens e que recursos. Ok. Tão simples quanto isto. Ou seja, perceber que equipa é que tens para trabalhar, se é só tu, se tens várias pessoas, se tens na tua rede pessoas que podem colaborar contigo e que podem trabalhar contigo, porque isso vai influenciar o tipo de coisas que tu podes fazer e também os recursos, não só humanos aqui, e eu gosto de distinguir entre equipa e recurso, por acaso não gosto muito da expressão, deixa de gostar um bocadinho da expressão recursos humanos, mas pronto, mas são coisas minhas, mas perceber o que é que tens de orçamento, o que é que tens de gadgets, de coisas que te podem ajudar, isso nesse aspecto eu sou muito prática. Portanto, primeiro é a parte filosófica, depois é a parte muito prática, perceber o que é que tu podes contar quando fores pensar, não é? Porque isso faz com que tu possas sonhar e possas inspirar-te em áreas de negócio que são completamente diferentes da tua e que fazem coisas mirabolantes, mas permite-te sonhar, mas depois te permite-te lembrar que aqui e agora tu só podes contar com ele. Não é? E se calhar falar em áreas inspiradoras, vou dar aqui uma sugestão. Força. Que é não procurem inspiração em áreas de negócio completamente diferentes. Há 2 exemplos que eu gosto de dar nas formações e que ainda não acho que eles são muito bons e por isso os repito muitas vezes, que são áreas que servem para responder à pergunta de Joana, então mas eu vou comunicar o quê? Porque a minha marca é só isto e não tem muito que comunicar, é só um serviço. O que é que eu vou dizer? Não tenho fotografias, não tenho isto, não tenho aquilo. E eu digo-lhes, então olhem para a Superboc e vejam o que é que os senhores fazem, só com uma garrafa de cerveja e um fundo vermelho. Ou com um copo de vinho e um fundo vermelho, ou um barril de cerveja e um fundo vermelho. Está feito, não é? Segundo, se calhar a minha área de negócio ou o meu produto de serviço não cabe nas redes sociais, não é algo que tenha sentido nas redes sociais. E eu digo, então vão ao Facebook ou ao Instagram e procurem por Cemitério Jardim da Ressurreição, que é um cemitério brasileiro que tem uma presença em social media que é altamente inesperada e eu vou arriscar dizer irrepreensível. Ok. Portanto, procurem por SEMI, SEMI de cemitério, ou o Cemitério Jardim da Ressurreição, Facebook e Instagram, e vejam o que é que aquelas pessoas fazem. Portanto, lembrem-se destes 2, quando pensarem, não, eu se calhar não tenho nada assim muito sexy para, ou, isto não é uma área de negócio. E não estou a dizer com isto que todas vamos lá ver, que isto seja uma coisa imediata, não é? Agora vais lá, inspiras-te e fazes, não. Mas são bons para nos inspirarmos e para nós percebermos, quebrarmos um bocadinho saímos um bocadinho do nosso pensamento que é, não, eu estou habituada a fazer assim e agora vai ter que ser assim, ou não pode ser assim. Não, há muitas possibilidades em comunicação. Eu acho que tu tens um cemitério a comunicar no Instagram, é uma coisa deliciosa. Eu tenho que ver isso. Enfim, não me interpretem mal agora, mas eu agora fico extremamente curioso porque não fazia ideia. Ok. E deixa-me então chegar, eu nem sei quanto tempo é que. Ok, já estamos aqui. Podemos fazer. Tem aqui mais algumas perguntas, achas que ainda posso fazer? À vontade. Ok, boa.
Porque agora eu queria pegar numa coisa, ou seja, imagina, eu já sabia que não ia conseguir fazer todas as perguntas que tinha para ti, até porque eu tinha centenas de perguntas e portanto fica já combinado que, se tu não te importares, vamos fazer uma segunda entrevista. Certo? Mas uma das coisas que eu acho que era super importante de falar contigo, gostava mesmo, é sobre a questão das perguntas, ok? Porque como tu dizes, é uma coisa que junta tudo aquilo que tu fazes. E eu ia fazer uma pergunta que é: quais é que foram 3, 4, eu digo estes números, são números de referência, mas tu é que sabes, quais é que foram algumas perguntas que mudaram radicalmente alguma coisa dentro de ti? Seja o percurso que vais fazer, seja a forma como olhas para a vida, seja uma situação específica, com o que quer que seja. Olha, a grande pergunta e que muda tudo, e ela é muito simples de se fazer, e nós fazemos-la em muitos momentos diferentes da nossa vida, e por isso é que eu acho que ela é tão importante, é realmente a pergunta do quis saber quem sou, o que faço aqui, que é uma música do Paulo de Carvalho, do Depois do Adeus, começa assim precisamente: quis saber quem sou, o que faço aqui, e eu acho que essa é a pergunta mais importante de todas, é qual é, que tu podes colocar assim de uma forma muito pomposa, como qual é o sentido da vida, mas é em determinados momentos, sobretudo em momentos de crise, de confronto, em que aquilo a ordem natural das coisas parece estar ameaçada, não é? É bom perguntar afinal o que é que tu queres fazer e sobretudo o que é que tu queres ser, porque o ser e o fazer para mim são coisas diferentes. Sem dúvida. Quando me perguntam o que é que eu faço, eu respondo que faço perguntas. Quando me perguntam o que é que eu sou, eu muitas vezes digo que sou a Joana, ou então digo que sou filósofa, porque ser filósofa cabe lá tudo dentro. Cabe a estratégia, cabe isto, cabe aquilo, não é? Portanto é muito abrangente. Mas é muito importante tu saberes bem o que é que queres ser, como é que tu queres... não é o que é que queres que os outros pensem de ti, mas o que é que tu queres pensar sobre ti próprio, não é? E essas perguntas são, eu repeti-as repeti-as em vários momentos da minha vida, momentos-chave, ainda hoje repito, e elas de vez em quando saltam, quando tu tens que tomar decisões, quando tu tens que pensar num conjunto de coisas, mas são as perguntas mais importantes: o que é que tu queres ser e o que é que tu queres fazer. Tu podes trabalhar num banco e fazer conta que és bancária, como eu fiz durante algum tempo, mas és uma pessoa da filosofia, não é? É uma coisa diferente. Claro, essa ideia da identidade e do comportamento é uma ideia que faz todo sentido. E gostei muito dessa pergunta de o que é que tu queres pensar sobre ti, mais do que o que é que queres que os outros pensem em ti, ou o que é que tu queres pensar. Acho que essa pergunta é muito fixe. Deixa-me fazer-te uma outra questão, que é: imagina, quando tu fazes estas perguntas e tu estavas a dizer, ok, fazes em momentos esquisitos, eu sou muito nerd nestas coisas, tu fazes isso, tipo, imagina, por escrito, é uma coisa que pensas, tipo, normal por ti, como é que funciona? Eu ainda escrevo muito. Ok. Portanto, eu faço mind maps de decisões da minha vida. Ok. Portanto, quando tenho que tomar decisões, muitas vezes, eu gosto muito de trabalhar em folhas A3, eu gosto de ter folhas A3 na mesa onde trabalho, são folhas maiores e não te limitam tanto o espaço onde vais escrever as coisas, não é? Então eu coloco, por exemplo, qualquer coisa no meio, ou uma pergunta, ou aquilo que eu tenho de decidir, o tema, ou o que seja, e depois começo ali a desenhar mesmo, literalmente, a procurar possibilidades, como é que vou fazer, como é que não vou, portanto é muito prático neste sentido, em que é mesmo sentar e pensar, ok, muito bem, então é isto, é aquilo, a velha história dos prós e contras quando estás a tomar decisões, que te ajuda muito a pensar, que é tu elencares os prós, tu elencares os contras, às vezes também te ajuda muito pensar com os outros, ter alguém que a quem tu possas fazer essas perguntas, ou que te dê um olhar, um ponto de vista diferente sobre aquilo que também estás a perguntar, porque é muito, às vezes a dificuldade na tomada de decisão. Eu acho que é por isso que o papel do consultor também acaba por ser tão importante, é que tu precisas, muitas vezes, quando estás a tomar uma decisão tua, pessoal, não tens a distância necessária de ti próprio para fazer isso. E estás muito embrulhado nos teus próprios pensamentos.
Por isso é que dialogar com o outro muitas vezes nos ajuda a tirar nós no nosso pensamento, a ver as coisas de uma forma diferente, a ver outro ponto de vista. Portanto, muitas vezes propor, perguntar, pensar com os outros, pedir aos outros para pensarem connosco também pode ser muito útil. Mas eu sou muito prática ao nível de ter mind maps para tomar decisões. É uma ferramenta muito útil mesmo. Isto é mesmo ferramenta, é mesmo para usar. Claro, lá está para usar, né? Ferramenta para não, eu uso, por exemplo, para tirar apontamentos, ou seja, eu uso mesmo no dia a dia, desde que conheci isto é maravilhoso, para fazer projetos, portanto é mesmo uma ferramenta muito, muito útil e que te permite também ver o teu pensamento a acontecer, sabes? O pensamento depois. E quase que tens o estímulo visual, né? No final de veres, ok, isto é a minha cabeça. Para quem não conhece o conceito de mind mapping, o que é que sugeres que as pessoas façam para houve algum livro que tu leste, fizeste algum curso? Como é que... Eu não fiz nenhum, talvez tinha aqui o livro atrás, mas acho que está no outro lado. Eu não fiz nenhum curso, mas aprendi com um livro, por acaso foi escrito para crianças, que agora não consigo lembrar o nome. Ok, tudo bem, mas... O autor é o Tony Buzan, a capa é azul. Exato, portanto, Tony Buzan, capa azul, mind mapping, a dar, não, ele chama-se, não é Ensina os seus filhos a pensar, porque esse é o Eduardo Bono, também é um autor que eu vos recomendo a acompanhar na área do pensamento criativo, que é o Eduardo Bono, mas o Tony Buzan, ele mostra como é que esta ferramenta pode ser usada no dia a dia, sabes, nas coisas mais simples da vida. E como ele é escrito, voltando àquilo que estavas a dizer agora, como ele é escrito para crianças, ou a pensar nas pessoas que vão trabalhar com crianças, é muito simples e é muito fácil tu criares ali relações com coisas que tu precisas de fazer. Claro. Portanto, Tony Buzan, que é o autor dos Mind Maps, é para pesquisar no Sr. Google e encontrar. Exatamente. Diz-me só mais uma coisa, Joana, que agora apareceu-me aqui, que foi, tu, ao longo desta conversa tu falaste do pensamento criativo, que citaste esse autor agora, e outra coisa que tu falaste muito também era a questão do pensamento crítico. Tu tens algum recurso que recomendes para quem quiser desenvolver pensamento crítico? Há alguns livros bons sobre o assunto, trabalha-se, eu por acaso achava que o pensamento crítico se trabalhava mais em filosofia, mas há muitas pessoas na área, por exemplo, da matemática, a fazer trabalho na área do pensamento crítico especificamente, mas há um autor que também trabalha filosofia para crianças que acho que foi das primeiras pessoas com quem eu fiz formação nesta área, que se chama Oscar Bernifier, e ele tem um conjunto de materiais disponíveis no website dele, depois eu vou-te passar o link para deixar às pessoas humanas que queiram ensinar. Ele tem muitos recursos para tu aprenderes a trabalhar o pensamento. Ele é muito, de uma forma até muito técnica, ou seja, perceber mesmo tecnicamente como é que podes pensar. Há um outro autor que vos posso recomendar e que eu conheci no Twitter, que é e com quem já estive numa conferência, foi giro, porque eu disse-lhe, I saw you on Twitter, que é o Nigel Warburton, eu nunca sei dizer o último nome dele, mas ele tem um podcast também que se chama Philosophy Bites, e tem um livro muito fixe, muito simples, que se chama Pensar de A a Z, e que também te explica muito, por exemplo, que tipo de argumentos é que existem, o que é uma falácia, ou seja, ajuda-te a perceber de uma forma, não é um livro pesado, é um livro que se lê bem e que tu podes ir consultando também conforme aquilo que tens curiosidade em saber. E são dois autores que eu recomendo para esta área do pensamento crítico. Ok, perfeito. Rita, estamos mesmo a chegar... Rita não, desculpa, Joana, estamos mesmo a chegar ao fim. É porque vou explicar, é que a pergunta a seguir é um segue perfeito daquilo que tu disseste, que vamos falar do Twitter. E tu pronto, eu sempre conheci como a Joana Rita, lá está, do Twitter. Eu sei, sabes que eu desde que comecei a assinar Joana Rita, eu antes assinava só Joana Sousa, e depois comecei a assinar com Rita. O Rita é muito sonante. É isso. Então, é muito comum as pessoas me chamarem de Rita e eu não levo nada a mal, atenção, eu estou super confortável, mas eu acho que eu é que notei essa diferença, porque enquanto eu me apresentava como Joana Sousa, era Joana Sousa, assim que pus Joana Rita Sousa, começa o Rita, sabes? É alto, estás a ver? É muito sonante, isso. Portanto, estás à vontade e eu não interpreto nada isso mal. Pronto, obrigado. Mas de qualquer das formas, Joana, tu ias chamar a Rita outra vez. Tu és conhecida como a Joana do Twitter, ok? E eu ia-te perguntar porquê a Joana do Twitter e qual é que é a tua relação com o Passarinho Azul?
Olha, porque a Joana do Twitter, se tens de perguntar às pessoas, começaram a batizar-me porque eu não aparecia a dizer que era a Joana do Twitter. Foi um bocado a comunidade que me devolveu esse eco e eu percebi isso. Num dia em que vou a uma conferência e peço a palavra para falar num painel em que estava a fazer perguntas e eu pedi a palavra e a senhora traz o microfone e a oradora que estava em palco disse: é a Joana do Twitter. Ok. E tu? Eu pensei assim, mas eu não disse o meu nome, tenham calma, não é? Quer dizer, eu fiquei... E depois eu percebi isso, percebi que a comunidade me estava a devolver isso. O Twitter para mim foi uma escola, e é uma escola, mas para quem vinha de filosofia e tinha que escrever muito sobre as coisas, sabes? Nós na filosofia escrevemos muito, damos uma ideia, depois escrevemos muito e somos muito treinados para dissertar sobre os temas. O Twitter tinha um desafio muito grande para mim, que era o desafio da síntese. 140, não é? Exatamente, porque na altura comunicava-se por 140 caracteres e não havia cá imagens, nem gifs, nem nada, portanto era só palavra. Portanto, aquilo para mim, para quem já escrevia em blogs como eu escrevia e comecei, e já tinha alguma, enfim, gostava já de escrever, mas o desafio era, ok, como é que eu vou dizer esta ideia de uma forma tão curtinha? E este foi um desafio que me abriu uma outra relação também com o próprio sentido das palavras, não é? Que fez-me escrever de outra forma e começar a pensar de outra forma. E uma coisa que o Twitter também tem, que eu tenho toda a relação com, é uma rede de ideias, é uma rede onde tu estás ali para trocar ideias. Portanto, e eu sou a pessoa mais fã de ideias e de perguntas e de trocar e dialogar. Portanto, aquela é a rede onde eu me sinto mais à vontade para provocar as pessoas com uma pergunta, para meter na conversa que os outros estão a ter, para ir lá deixar os meus 2 cêntimos sobre o assunto, de partilhar conteúdo, ou seja, é a rede onde eu me sinto... A rede tem mais a ver comigo. E eu de facto dedico muito tempo à rede. Entrei na rede com toda a gente para ver o que era. Comecei a encarar, a perceber que esta era uma rede onde eu realmente conseguia ter aqui algum papel de relevância, porque estava a dar muito. Eu comecei depois a dar formação em Twitter, portanto, comecei a partilhar muito conteúdo com as pessoas que querem aprender, ser quase uma evangelizadora, a espalhar a palavra, a pregar a palavra do passarinho Larry. E percebi que de facto a comunidade devolveu-me esse eco, sabes? A comunidade devolveu-me desta coisa de não, tu aqui és que nós acompanhamos e que nós às vezes nós podemos não falar contigo, mas seguimos aquilo que tu dizes e quando temos uma pergunta, às vezes entram por DM comigo a perguntar isto ou aquilo, a pedir algumas indicações. E pronto, a marca Joana do Twitter, ou a hashtag Joana do Twitter surgiu porque a comunidade me devolveu esse eco. Eu disse, ok, então vamos assumir isto, não é? E vamos fazer, assim como o pub faz parte da minha imagem, por causa do meu pub collecting, não é? Por causa do meu... Eu devo ser a única das poucas pessoas que tu conheces que tem Instagram Stories a apanhar cocó à pasada. Mas com uma técnica... Joana, desculpa, deixa-me fazer esse parênteses. Mas com uma técnica incrível. Repara, descontração, a pessoa tem a pá, tem o telefone, não é? Exato. E dá ali aquele pau na pá. Olha que aquilo não foi fácil, eu tive ali muito tempo a treinar, tive muitos momentos de fail, mas consegui. E uma vez aprendida, acho que já não vou esquecer. Acho que sim, acho que sim. Mas percebes, depois estes pequenos pormenores, as pessoas começaram-me a associar isto do cocó é muito giro. Porque o pup emoji, eu acho que tem sempre um ar... Tem um ar caricato, é divertido o pup emoji. E é muito giro, porque as pessoas começaram a associar ao pup emoji e mandam-me, por exemplo, vão a um sítio qualquer, vêem uma cena do pup emoji e mandam-me a dizer, olha, lembrei-me de ti. E eu digo, sempre bom saber. Exato. Quando tem um pup emoji, lembra-me de mim. Eu a partir de agora vou começar a ter atenção para se vir alguma coisa também, tirar fotografias de Joana, olha, só para dizer que está aqui. Acho que sim. Olha, Joana, agradecer-te imenso a nossa conversa. Foi um prazer enorme. Eu é que agradeço. Já sabia. Sabes que eu gosto de conversar, gosto de perguntas, portanto até agora estás a cumprir todo a checklist para que isto tenha sido isto foi mesmo um prazer estar aqui contigo, foi um gosto enorme estar aqui contigo. Olha, muito obrigado. E acho que lá está, eu tinha aqui mais 50 perguntas, mas vamos deixar para... Exato, vou aguardar e vamos deixar para um segundo episódio. E antes de fazer a última pergunta, ia só, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, qual é que é a melhor forma de o fazer? Olha, podem ir ao Twitter, onde eu estou,
podem, eu estou assim assiduamente no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, portanto é procurar Joana Rita Sousa e eu acho que facilmente encontram uma miúda de franja com óculos que sou eu, não há de ser assim muito difícil. De qualquer das formas podem ir ao meu website joanarita.eu e lá também tem o meu e-mail, se quiserem fazer, se tiverem alguma questão que queiram contactar-me por e-mail. Eu respondo sempre, às vezes posso não responder no próprio dia, mas garantidamente eu respondo. Portanto, sim, nós depois deixamos os links todos e até para passarem no teu blog, porque que era todo um outro tópico, porque tens tantos artigos que davam para nós termos aqui uma conversa espetacular. Por acaso tenho muito. Ainda hoje estava a olhar para o blog e dizer assim: pá, tenho tido artigos porreiros de pessoas que também se disponibilizam a partilhar, sabes? Não há só artigos meus. Sim, abriste a comunidade. Não é? Que eu bato à porta e digo assim: olha, tu por acaso não querias escrever um texto sobre isto, ou não querias partilhar isto, ou às vezes vejo-vos a falar de um tema e digo assim: olha, isto estava um artigo bom para o meu blog, tu não queres colaborar comigo? E tenho tido as pessoas têm sido generosas comigo também, e têm partilhado o seu conhecimento e a sua experiência, e isso é de valor, não é? Claro. Deixa-me, eu ia fazer-te uma pergunta, mas deixa-me só fazer mais esta, desculpa, Joana. É uma pergunta muito simples e que deve demorar muito pouco tempo a responder, digo eu. Mas tu escreves os teus artigos sempre com letra pequena, porquê? Olha, isso é culpa do Twitter. Ok. Eu habitualmente a tirar as maiúsculas do princípio das frases e então tornei isto como é que eu ia dizer? Tornei isto numa espécie de marca pessoal. Exato. Assim, se eu estiver, até porque eu assumo, por exemplo, no meu blog, no meu website, assumo que escrevo sem o acordo ortográfico. Portanto, quando estou a escrever para outras pessoas, escrevo com maiúsculas. Portanto, assumo. Não é? Portanto, é mesmo no meu cantinho eu faço as minhas regras com estas. Isto também tem a ver com outra coisa, é porque eu ainda sou da família do José Saramago, portanto, esta coisa de ultrapassar regras da gramática acho que é uma parte do sangue. Estou a perceber. Ok, muito bem. Joana, olha, muito obrigado, foi um prazer enorme. Vamos deixar links para tudo aquilo que partilhaste na descrição, tanto no episódio do YouTube como no Spotify. E ia-te fazer outra pergunta, que é a pergunta que faço a todos os convidados, e é a pergunta que tem o nome, que dá o nome ao podcast, que é What Drives e o que é que te move? Acho que já sabes o que é a pergunta. Ok. É o ponto. Tu, se tiveres uma pergunta, eu gosto desta imagem de ser Alice no País das Maravilhas e dias pela toca do coelho abaixo, depois tem um monte de portas. As perguntas têm esse efeito. Quando fazes uma, depois a seguir é tipo cerejas, vem mais uma carrada delas, não é? Ok. Joana, olha, muito obrigado, foi um prazer enorme ter esta conversa contigo, foi mesmo muito bom. Agradeço às pessoas que me estiverem a ver, já sabem que podem subscrever o podcast no Spotify e no YouTube, bem como seguir a Joana em todo o lado que ela partilhou aqui, que estão nos links da descrição, e vemo-nos para a semana, até ao próximo episódio. Obrigado!